Oi, turma! Aqui é a professora Caroline, eu sou professora de Sociologia e vou estar aqui com vocês nas aulas do primeiro ano, dando essa matéria maravilhosa que é a Sociologia. Vou dar alguns recados para vocês antes da gente começar a aula, para vocês não esquecerem de responder a atividade que tem lá no Classroom. É uma atividade que você responde e a sua presença já está garantida. Então vamos continuar com o conteúdo que vocês já estão vendo nessa matéria linda, maravilhosa que vocês estão conhecendo, que é a Sociologia. Hoje, a aula 18, Conceitos Fundamentais de Durkheim 1, Anomia e Moral. Comigo, professora Caroline, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos para uma ótima aula. Então, nas aulas anteriores, nós vimos um pouco sobre quem é esse sociólogo maravilhoso, que foi o criador da sociologia. Então, ele tornou a sociologia uma matéria nova, científica, acadêmica, ela passou a estar na universidade. É um dos fundadores da sociologia, como a professora Aline tinha falado, os três porquinhos. Então, junto com o Karl Marx e o Weber, eles são os três clássicos, os fundadores, os criadores da sociologia. E ele teve muita influência do positivismo, do Augusto Comte. Lembra dele das outras aulas? A ideia de ordem e progresso? Essas ideias também vão continuar na teoria do Durkheim. Então, nessa aula, nós vamos entender a relação entre indivíduo e sociedade, a relação entre a pessoa e a sociedade em que ela vive. Vamos relembrar, retomar as ideias de instituições sociais e entender dois novos conceitos, anomia e moral. Então vamos entender o contexto em que Durkheim viveu, entender, localizar esse autor no tempo que ele viveu é muito importante para a gente entender a teoria, as ideias que ele elaborou. Então o Durkheim ele viveu um momento de muita instabilidade, muitas mudanças. Ele nasceu em 1858 na França, em uma linhagem de rabinos. Então a família dele era muito religiosa, mas ele não seguiu dentro da religião. Ele se tornou professor, primeiro de filosofia, e depois foi morar na Alemanha e criou lá a sociologia e daí trouxe para as universidades francesas e para o restante do mundo. Pessoal, observem o momento em que ele viveu. Tá? Final do século XIX, ele 1800, final do século XX, começo do século XX, 1900, acontece a Primeira Guerra Mundial, além de uma disputa entre o que seria a Alemanha e a França na época. Essas grandes mudanças históricas, essas grandes guerras marcaram a vida do Durkheim, inclusive pessoalmente. O seu filho foi servir na guerra e faleceu. Tanto que um ano depois o próprio Durkheim também, por muitas tristezas, vinha a falecer. Então, essas questões de mudança, transformações da sociedade, ele quer entender e ele quer buscar a ordem, a harmonia, que é o que nós também queremos. Por isso que esse autor ele é muito ainda atual. Então, vamos continuar. Algumas diferenças. Vocês já ouviram falar sobre o Augusto Comte. Tá? O Augusto Comte, ele cria o nome sociologia. Ele tem a ideia, vamos criar uma ciência chamada sociologia. O Durkheim, ele vai usar o nome e essa sugestão do Comte, mas ele vai criar um método. Ele vai falar como que a sociologia vai pesquisar, o que ela vai pesquisar, e são os fenômenos sociais. Então, por isso, tem uma palavrinha nova que a gente vai aprender, que é sui generis. Tá? A sociologia ela é sui generis porque ela é única. Tá? É uma ciência única. A biologia não vai dar conta de estudar a sociedade, a física, a química, a filosofia. Quem faz isso é a sociologia. Durkheim, ele faz parte da teoria funcionalista. Ele quer entender como que a sociedade funciona através da ideia de uma função dentro de um corpo, tá? Nessa teoria, o corpo social é entendido como um corpo biológico, a sociedade é como um corpo humano. E cada parte tem a sua função para haver harmonia. Então, o Durkheim, como a gente pode ver na imagem, ele quer entender a sociedade como um todo. E assim como no corpo, cada órgão tem uma função para que o corpo todo fique bem, na sociedade também, cada um tem uma função. Então, tudo na sociedade está interligado, tá? Tudo precisa funcionar bem para que o todo funcione bem, para que a sociedade tenha uma qualidade de vida, as pessoas vivam num lugar adequado. E pensando nessa ideia de que tudo está interligado, cada ação tem uma reação e que a gente precisa do coletivo e de todos,
ele cria dois conceitos, duas ideias muito importantes na teoria. Instituições sociais, que nós já vimos, e a ideia de anomia, que nós vamos ver hoje. Relembrando o conceito de instituição social. Você já parou para pensar como que a sociedade se mantém por tanto tempo, mesmo com as pessoas nascendo e morrendo todos os anos? Né? As gerações, elas passam, e como a sociedade permanece? Essa é uma grande questão de Durkheim. Imagine para que cada nova geração que nascesse, as pessoas criassem novas leis, novas linguagens, novas religiões, não tivessem nada pronto. Né? Será que essa sociedade iria ser uma sociedade adequada? Essa é uma das questões que o Durkheim vai responder. Então, nós já vimos questões de instituição, elas fazem parte do processo de socialização. A socialização é como nós aprendemos a viver em sociedade, então a gente passa pela família, né? Qual que é a palavra que a mãe mais fala para um filho? Não, né? Ela está ensinando como viver, o que fazer, como se comportar, como falar, né? Como comer. E esse é o processo. Depois vai para a escola, né? Vai para o trabalho, como nós já vimos. Então, as instituições fazem parte do processo de socialização, elas têm a função de manter o bom funcionamento da sociedade e atender às necessidades do indivíduo. Então, exemplos: escola, família, religião. Vamos ler um trecho desse livro do Durkheim, chamado A Divisão do Trabalho Social. O Durkheim vai se preocupar muito com a questão do trabalho. Né? Então, ele pensa que as instituições, né, o efeito das instituições é fixar, instituir certas maneiras de agir, certos julgamentos que existem fora de nós e que não dependem de cada vontade particular. Quem escreveu foi o Durkheim em 2002. Veja como a sociologia é linda, né? Ele quer explicar como é que a sociedade funciona. Então, ele fala que as instituições, elas ensinam como agir, elas ensinam como pensar, e esses pensamentos, essas ideias, não dependem da sua vontade particular. Elas fazem parte da ideia coletiva e nós nos adequamos a essas regras. Tá? Então, vamos para um quiz agora. Sobre a teoria funcionalista desenvolvida sobre Émile Durkheim, é correto afirmar: alternativa A, a sociedade influencia o comportamento e modo de pensar dos indivíduos? B, são as ações individuais que constroem a sociedade? Ou C, sociedade e indivíduos não se relacionam, pois tratam de assuntos diferentes? Copiem esse exercício no caderno e um tempo para vocês responderem.
Então vamos ver a resposta? Sobre a teoria funcionalista desenvolvida por Émile Durkheim, é correto afirmar? Alternativa correta, letra A. A sociedade influencia o comportamento e o modo de pensar dos indivíduos. Para o Durkheim, essa é a ideia central. A relação entre sociedade e indivíduo é que a sociedade está nos influenciando o tempo todo. Pensa assim, o que você gosta de fazer? O que você gosta de ouvir, de ver, de escutar, de ler? Essas características que te fazem tão você mesmo, se você nascesse em outro país, você iria gostar dessas mesmas coisas? Né? Veja como é a influência da sociedade mesmo naquilo que você acredita como mais particular seu. Essa é a ideia do Durkheim, nós somos formados pela sociedade. A letra B está incorreta, porque não são as ações individuais que constroem a sociedade. Os indivíduos são construídos pela sociedade, é ao contrário. E não a sociedade constrói os indivíduos, e não os indivíduos que vão construir a sociedade. Nós, indivíduos, temos que obedecer às regras. Tá? E a letra C está incorreta, porque sociedade e indivíduos não se relacionam, pois tratam de assuntos diferentes. Sociedade e indivíduos estão relacionados o tempo todo. Vamos para o próximo. Agora um conceito novo, a ideia de anomia. Vamos lá, estamos indo bem, aprendendo as ideias desse sociólogo maravilhoso chamado Émile Durkheim. Então, a anomia acontece quando alguma coisa não está funcionando muito bem na sociedade. Tá? Alguma coisa não está cumprindo o seu papel, não está tendo um bom funcionamento. E lembra a ideia do corpo humano. Quando um órgão não funciona, o corpo todo não funciona. A mesma coisa para a sociedade. Se alguma instituição não está funcionando direito, isso pode acarretar problemas para a sociedade como um todo. Tá? Lembrar que essa ideia do positivismo ainda está presente, o corpo precisa estar em ordem, a sociedade também precisa estar em ordem, né? O positivismo que influencia Durkheim, de ordem e progresso, está presente aqui na teoria dele. Então, a anomia, pensar, é uma patologia, uma doença social, uma doença que agora não está mais pensando a partir do corpo, mas uma doença da sociedade. Vamos continuar. Então, anomia, a própria palavra, né? A vem de não ou falta e nomia de normas. É quando há ausência de regras. Pensa numa sala de aula, lembra lá da nossa querida sala de aula? Uma sala de aula sem regras, cada um faz o que quer, a hora que quer, chega que quer. Será que essa sala vai funcionar? Não, né? A regra possibilita que os alunos tenham uma boa aula, que a professora possa dar uma boa aula, que a escola toda pode funcionar. Então, a falta de regras é uma doença, é um mal para a sociedade. E quais as consequências? De novo, a influência do Comte, ordem e progresso. Se a nosso futuro é ter o progresso, o Durkheim é positivo, positivista, a gente através da ordem vai ter o progresso. A falta de regras pode ser um problema, um empecilho para a gente chegar no progresso. E a sociologia é a ciência responsável por isso. Olha de novo Durkheim levantando a moral, né, da sociologia. A função do sociólogo é entender esses problemas de uma maneira sui generis, de uma maneira única, particular, e achar as soluções para os problemas sociais. Então, Durkheim vai destacar a importância do sociólogo para o bom funcionamento da sociedade. Como surge? Da onde vem a anomia? Né? Ela é a falta de união, quando a sociedade não está coesa. Lembram de português, coesão textual, que o texto tem que ter início, meio e fim? A sociedade também tem que ter uma união, uma sequência, uma lógica, né? Então, quando eu não tenho essas regras, não tendo regras, ou as pessoas também não estão mais ligadas entre si, não têm vínculos, né? As pessoas não se sentem mais parte desse coletivo, dessa sociedade, isso causa a anomia, né? Que é a ausência de regras, a ausência de normas, essa ausência de vínculo. Então, um dos livros mais importantes do Durkheim é A Divisão do Trabalho Social. Né? Esse livro ele escreveu lá no final do século XIX, né? 1800 e tanto, quase 1900. Ele vai falar sobre o trabalho, porque o trabalho é uma importante fonte de união. E de acordo com esse livro, a anomia, as faltas de regras, essa doença social, ela pode vir de crises econômicas, crises industriais, né, e falências, pode causar essa falta de regras, essa dificuldade do indivíduo se sentir parte do coletivo, a falta de governo que coloque na sociedade esse espírito de coletivo, de grupo, ou essa rapidez da vida industrial. Né, essa mudança muito rápida, né, as pessoas não têm tempo para se preparar nessas novas regras, esse novo meio de viver, isso pode causar anomia.
Então vamos para mais um quiz. Quiz número 2, o conceito de anomia é um dos mais importantes para a teoria de Durkheim. Sobre esse conceito, é correto afirmar que, alternativa A, a anomia é resultado do bom funcionamento das regras sociais. Alternativa B, a anomia é a falta de regras e vínculos sociais. Ela é um problema para o progresso. Copiem no caderno e respondam um tempo para vocês. Vamos ver a resposta correta. Quiz, questão 2, conceito de anomia, para Durkheim. A questão correta sobre anomia, a letra B. Anomia é a falta de regras e vínculos, união, ela é um problema para o progresso.
né? A letra A está incorreta porque a anomia é resultado do mau funcionamento. A anomia é uma doença. Lembra, o Durkheim sempre compara com as ciências da natureza, com a biologia. Eram essas ciências que existiam até aquele momento, né? Ele vai ser o criador da sociologia. Então, ele vai comparar o corpo humano, né? A anomia é uma doença para a sociedade. Como combater a anomia? Não queremos viver numa sociedade anômica, né? Nós queremos viver numa sociedade boa, com harmonia, como meus alunos às vezes falavam, né? Durkheim acreditava no #paz. Durkheim é isso, a sociedade vai encontrar paz, o progresso, a harmonia. Então, para ele é a função da moral. Primeiro, pessoal, temos que lembrar que os conceitos, as palavras da ciência são diferentes das palavras que a gente usa no dia a dia. Né? As duas têm o seu valor, mas elas têm significados diferentes. Aqui, moral não está ligada a uma certa moral de alguma religião ou de alguma cultura, é uma ideia de união, de acordo com a sociologia feita por Durkheim. Tá? A gente tem que lembrar que para ele havia essa ideia de separação entre a religião e o Estado, o governo, que vem do rompimento da Idade Média. Ele é um autor moderno, ele não está mais na Idade Média. Então, o que é moral para o Durkheim? A moral é o que dá ao indivíduo uma noção de dever, uma noção de obrigação que todos compartilham, né? A moral são ideias e comportamentos que todos acham, concordam que é o mais correto de seguir. Isso é a moral para o Durkheim. Como que a moral acontece? Para o Durkheim, existem dois tipos de consciência. A consciência individual, que te faz único, né, os teus gostos pessoais, e uma consciência coletiva, a qual todos nós estamos subordinados, qual todos nós obedecemos. Então vamos lá, a consciência individual são as crenças, sentimentos pessoais que nos tornam indivíduos únicos, e consciência coletiva é o conjunto de crenças, sentimentos comuns aos membros de uma sociedade. Tal consciência a adquirimos por meio do processo de socialização. Então há uma adequação entre o que o indivíduo quer, as regras ou o que todo mundo concorda que é o certo e que deve ser. Lembra do exemplo da sala de aula? Então, às vezes você não está a fim de assistir aquela aula, você não quer chegar naquele horário, mas há um consenso coletivo de que aquelas regras são importantes, então a gente se adequa àquelas regras. Tá? Vamos ler essa atividade e já vou explicar para vocês que eu peço que vocês copiem no caderno a questão e depois copiem e justifiquem a alternativa certa. Então vamos ler. Atividade 1. O sociólogo francês Émile Durkheim, considerado o fundador da sociologia, cunhou o termo consciência coletiva. Sobre esse conceito, é correto afirmar que, letra A família, o trabalho, os sindicatos, a educação, a religião, o controle social e até a punição do crime são alguns mecanismos que mantêm viva a integração e a partilha da consciência coletiva. Letra B. Essa consciência implica em uma solidariedade do tipo orgânica, caracterizada pela pouca divisão social do trabalho. C. Os processos de socialização e internalização individual não são responsáveis pela aquisição, por parte dos indivíduos, de valores, crenças e normas sociais que mantêm os grupos e as sociedades integrados. Ou D. Implica uma solidariedade comum que molda as consciências individuais sem exercer qualquer tipo de coerção social. Então, justifiquem a alternativa correta. Tempo para vocês.
Então vamos ver a resposta correta? Da nossa atividade 1, a resposta é a letra A. A família, o trabalho, os sindicatos, a educação, a religião, o controle social e até a punição do crime são alguns mecanismos que criam e mantêm viva a integração e a partilha da consciência coletiva. Como sabemos que essa é a resposta correta? Família, trabalho, são todas instituições sociais que vocês estudaram no primeiro trimestre, né? Então é importante de manter viva e de ter essa consciência coletiva. Vamos continuar agora para o nosso novo conceito, continuando a ideia de moral. O que é moral para o Durkheim? Isso que pode acabar com a anomia, os problemas sociais. Então, a moral é um sistema de normas de condutas que estabelecem como o sujeito deve conduzir-se em determinadas maneiras. Ela é um consenso que foi internalizado e passa a fazer parte dos indivíduos através das instituições sociais. Durkheim destaca o papel da escola e da religião. Então veja, moral é algo que todos nós, enquanto sociedade, compartilhamos, um pensamento que nós temos em comum e achamos que é o mais adequado para viver em sociedade. Ele é internalizado. O que significa? Ora, estudante do primeiro ano, internalizar é quando você aprende aquilo, já passa a fazer parte de você. Nós internalizamos a forma de comer, a forma de vestir, a forma de pensar e às vezes nos comportamos sem nem precisar refletir sobre isso, porque já está dentro de nós, já está internalizado. A importância da moral. Vamos continuar a ler um trecho de Durkheim para vocês se maravilharem com esse autor da sociologia. Para existir uma moral, um sistema de deveres e obrigações, é necessário que a sociedade seja uma pessoa qualitativamente distinta das pessoas individuais, que compreende e cuja síntese é o resultado. Deu para entender? Então, o Durkheim está falando que essa moral ela é a síntese, é a reunião, é a soma das consciências individuais das pessoas. Mas ele vai falar que é muito mais do que isso, porque ao reunir todas as ideias, as consciências, os pensamentos individuais, a gente não apenas faz uma soma das partes, a gente tem uma nova consciência, um novo todo, que está acima de todos os pensamentos e ações individuais, que é a moral que a gente está estudando. Então, a moral, ela é tanto essa soma, né, como ela é um resultado dessa união dos pensamentos e vontades dos indivíduos, tá? Onde há vida em grupo, há moral. Não é possível existir uma sociedade sem moral, porque a moral é necessária para a gente viver em coletivo, porque vão ser os acordos que a gente faz enquanto sociedade para ter uma boa qualidade de vida. Então, ela não é simples soma das consciências individuais, ela é uma nova consciência, a consciência coletiva. Da onde vêm as regras? Ela é uma ideia de uma pessoa? Não, ela é a ideia nossa enquanto sociedade. Então, a importância da moral, a sociedade é a melhor parte de nós. Na verdade, o homem não é humano, senão porque vive em sociedade. E sair dela é deixar de sê-lo. Olha que interessante, pessoal, e como a sociologia tem a ver com a nossa vida. Hoje nós estamos privados, e por sorte, quem pode, né, se cuidar e ter uma casa para ficar, do nosso convívio em sociedade. E olha quanto isso nos afeta enquanto indivíduos pessoalmente. Para o Durkheim, a nossa realização humana se dá na vida em sociedade. Por isso nós precisamos viver. O ser humano é um ser social. E essa é a defesa que o Durkheim vai fazer. Então, a sociedade define o indivíduo. Essa é uma questão chave que vocês têm que saber para entender o pensamento do Durkheim. Essas ideias, como de outros sociólogos, vão te ajudar muito também, por exemplo, numa redação de um concurso, de um vestibular como o Enem, né? Pensar que esses concursos pedem para você se posicionar para um problema social, você pode usar as teorias do Durkheim para pensar e se posicionar em diversos problemas que a sociedade pode ter. Porque aqui para ele é a importância das regras, a importância da moral, né, a importância da união, porque para o Durkheim é a sociedade que define, que constrói o indivíduo. Você só é da maneira que você é devido à sociedade em que você mora. Então, regras morais são coercitivas, isso é, são impostas aos indivíduos, são obrigatórias, mas se por um lado há uma autoridade sobre esses indivíduos, eles são obrigados a cumprir, e uma noção de dever, por outro lado elas são desejáveis, pois nos integram à sociedade.
Para Durkheim, a adequação das consciências particulares à consciência coletiva possibilita a vida em sociedade. Lembra do exemplo da sala de aula? Você é obrigado a cumprir as regras, mas as regras também fazem bem para você. Então, a gente também deseja essas regras. As regras, elas não são necessariamente ruins, né? Elas permitem essa vida em coletivo, com tantas pessoas querendo coisas diferentes, como a gente vai organizar? Através das regras. Então, as regras são coercitivas, vocês vão ouvir muito essa palavra enquanto estivermos estudando Durkheim, são obrigatórias, mas elas também são desejadas. A gente também quer viver, quer um mundo em ordem, e por isso nós precisamos das regras. Vamos para a nossa última atividade? Atividade 2. Tivemos muitas vezes ocasião de afirmar que as regras da moral são normas elaboradas pela sociedade. O caráter obrigatório que as caracteriza não é mais do que a própria autoridade da sociedade, comunicando-se a tudo que dela sai. Um trecho da obra do Durkheim, as alternativas agora. A respeito das noções de sociedade e moralidade, tais como concebidas por Émile Durkheim, assinale a alternativa correta. Letra A. Assim como os instintos e sensações humanas, a atividade moral resulta dos significados subjetivos, particulares, que os indivíduos atribuem às relações sociais. B. As regras morais não proporcionam coesão social nas sociedades complexas. C. A sociedade consiste na soma de ações dos indivíduos tomadas coletivamente. D. O caráter externo e coercitivo da moralidade decorre precisamente do fato de que ela é essencialmente coletiva e impessoal. Tempo para vocês responderem. Copiem a alternativa que vocês acham que é a alternativa correta.
Vamos ver a alternativa correta. Letra D. O caráter externo e coercitivo da moralidade decorre precisamente do fato de que ela é essencialmente coletiva e impessoal. Então, a moralidade ela está fora, né? Fora do indivíduo e ela é obrigatória para o cumprimento das pessoas. Vamos para um resumo da aula. Durkheim é a teoria funcionalista, de que tudo está interligado, pensa na ideia de que a sociedade é como um corpo humano. As instituições sociais servem para manter o bom funcionamento da sociedade. A anomia é uma doença social, nós não queremos anomia, é a falta de regras. Pensa na sala de aula sem regras, né? E consciência coletiva define a individual. Para o Durkheim, a sociedade constrói o indivíduo. E conceito e importância da moral, é a moral que dá união para a sociedade. Então, hoje nós vimos a importância da moral para o bom funcionamento da sociedade e também o quanto a anomia é prejudicial ao progresso e que esses problemas devem ser solucionados racionalmente pela ciência, a nossa querida sociologia. Na próxima aula vamos ver outros conceitos importantes de Durkheim, aqui as nossas referências da aula e um bom estudo para todos vocês. Até a próxima!